Olá, vamos hoje dar início à nossa aula de lógica de argumentação. É uma matéria muito legal, muito bacana, interessantíssima, despenca nessas provas de concurso, perfeito? Qualquer banca, né? Mas é uma coisa bem bacana mesmo. Então hoje vamos começar a lógica de argumentação, perfeito? Então vamos lá? Nossa teoria, perfeito? Uma argumentação lógica consiste de uma sequência de proposições, pode ser 5, 6, 7, 8 proposições, não tem problema, pode ser 3, 4, 5, ok? Em que algumas são premissas, isto é, são verdadeiras por hipótese. Por que são verdadeiras por hipótese? Porque em lógica de argumentação, não importa o que está escrito, se é verdade, se é falso. Exemplo, o gato latiu. Não importa se isso aí é falso, a gente considera a premissa sendo verdadeira por hipótese, perfeito? Então, quando você for estudar, nunca se preocupe pelo que está escrito, e sim pela estrutura. É a estrutura que manda, tá? Então, muita gente erra as questões porque acha que tem que seguir uma lógica do dia a dia. Não tem nada a ver, perfeito? Tanto que você pode ter premissas falsas, perfeito? Como o gato latiu, o cachorro miou, esse tipo de frase que mesmo assim você considera por hipótese como a premissa sendo verdadeira, para resolver o exercício, para saber se o argumento é válido ou não válido, perfeito? Bom, então isto é, são verdadeiras por hipótese e as outras, as conclusões, são obrigatoriamente verdadeiras por consequência das premissas, perfeito? Então, olha só que bacana. Vamos lá. Um argumento é uma afirmação na qual, numa dada sequência finita, premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa n, em que n maior ou igual a 1, de proposições tem como consequência uma proposição final que. Beleza? Por enquanto foi essa afirmação. Forma simbólica. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, blá, blá, premissa n. Traço de asserção, conclusão. Ok? Então aqui nós temos as premissas e aqui você tem a conclusão, que pode ter uma ou mais, dependendo do exercício. Por isso a gente tem que prestar muita atenção para ver a diferença de um exercício para o outro, tá? E eu vou mostrar aqui, vou dar uma dica bem importante para você que vai fazer prova aí, ok? Forma padronizada. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Conclusão. Perfeito? Então, olha só que bacana. As premissas, por hipótese, elas têm que serem sempre verdadeiras. Olha aí, ó. Para a conclusão também ser verdadeiro. Então, vamos lá. Por hipótese, as premissas têm que serem verdadeiras. Não importa o que vai estar escrito aqui. Igual eu falei a vocês. O importante é que a estrutura faça com que a conclusão seja verdadeira. A conclusão tem que ser algo real? Não precisa. Mesmo assim, dissesse o gato latiu. Mas se a conclusão, de acordo com a estrutura, cair em verdadeiro, é porque o argumento é válido, perfeito? Então, resumindo, nunca tente levar para a realidade das coisas, porque às vezes cai cada questão que você fala tá errado e no fundo tá certo. É o que a gente vai aprender aqui, perfeito? Então, vamos lá. Então, todas as vezes que você considerar premissas verdadeiras, conclusão ser verdadeira, você tem um argumento válido. Olha só que bacana. O argumento é válido. A dedução é correta. O raciocínio é correto. É um argumento legítimo. Ou é um argumento bem construído. Olha que bacana. Então, na verdade, bancas como o CESP gostam muito de usar o argumento é válido, a dedução é correta, o raciocínio é correto. Outras bancas, como a FCC, gostam de usar é legítimo, tá? Ou o argumento é bem construído. Qualquer uma dessas aqui significam a mesma coisa, são sinônimos, é porque algumas bancas sempre detalham mais do que as outras. Perfeito? Ok. Resumindo, premissas verdadeiras por hipótese, conclusão verdadeira, argumento válido. Muito bom. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, traço de asserção, conclusão. Essas premissas, por hipótese, são sempre verdadeiras. Olha aí. E a conclusão for falsa, ou se receber verdadeiro ou falso, de acordo com a estrutura, aí o argumento não é válido. A dedução não é correta, o raciocínio não é correto, é ilegítimo ou um argumento é mal construído. Perfeito? Legal. Professor, quer dizer que não importa o que está escrito? Não importa o que está escrito. O importante é a estrutura lógica. Perfeito?
Então, isso a gente vai ver aqui direitinho. Vocês vão ver que tem exercícios, vai ter exercícios que tem premissa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tem conclusão. Beleza, tem exercício que tem várias premissas e tem tantas conclusões. Então, presta atenção que tudo isso cai em prova, tá? Nós vamos detalhar questão por questão. A gente vai ver tudo que cai em prova. Tudo, 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 perfeito? Então, vamos lá. Só que, antes da gente fazer a teoria com várias premissas, com várias conclusões, ou com várias premissas e uma única conclusão, a gente vai ver primeiro silogismo. Silogismo nada mais é do que uma sequência de 3 proposições, em que as 2 primeiras são as premissas e a terceira é a conclusão, perfeito? Uai, professor, então quer dizer que silogismo só são 3 proposições? Sim, só são 3 proposições. As 2 primeiras são premissas e a terceira é a conclusão. O histórico. Bom, um breve histórico. Um silogismo, do grego antigo, que é essa palavra muito doida aí, uma conexão de ideias, raciocínio, composto pelos termos com e cálculo. Beleza. É um termo filosófico com a qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita e que mais tarde veio a ser chamada de silogismo. Construída de 3 proposições declarativas que se conectam de tal modo que a partir das 2 primeiras chamadas premissas é possível deduzir uma conclusão. Beleza? A teoria do silogismo foi exposta por Aristóteles em analíticos anteriores. Olha que bacana. Sequência de 3 proposições, as 2 primeiras são premissas. Beleza? Ok. Silogismo, definição, tá aí. Sequência de 3 proposições, sendo as 2 primeiras premissas e a terceira a conclusão. Foi que a gente já tinha falado sobre isso, né? Beleza. Forma simbólica. Professor, é a mesma forma simbólica que a gente viu agorinha? Sim. Do mesmo jeito. A diferença é que agorinha nós vimos que tem várias premissas, pode ter uma conclusão ou várias conclusões. Mas antes da gente pegar a teoria daquela outra parte, a gente vai ver a forma simbólica do silogismo. O silogismo só é assim, premissa 1 e 2. Traço de asserção, conclusão. Só. Forma padronizada. P1, P2, traço de asserção, conclusão. Beleza. Premissas verdadeiras, tem que gerar uma conclusão verdadeira, independente do que está escrito aqui. Quando isso acontecer, você vai dizer que o argumento é válido, a dedução é correta, mesma coisa, professor, mesma coisa. O raciocínio é correto, é legítimo e é um argumento bem construído. Do mesmo jeito, perfeito? Ok. Forma padronizada. Premissa 1, premissa 2, traço de asserção, conclusão. Olha lá, premissas verdadeiras, tem que gerar uma conclusão verdadeira. Gerou falso, ou verdadeiro ou falso, perfeito? Você vai dizer que o argumento não é válido, que a dedução não é correta, que o raciocínio não é correto, é ilegítimo, perdoe-me, e o argumento é mal construído. Ok. Bom, dentro do silogismo, a gente tem algumas características. Prestar bem atenção, que é mais questão de posicionamento. O que eu costumo falar a vocês? Gente, raciocínio lógico é estrutura. É o que você tem que entender, é o posicionamento das proposições. Às vezes você vê uma coisa tão bonita e no final o argumento não é válido. Às vezes você vê uma coisa totalmente errada e o argumento é válido. Por isso que muita gente erra isso em prova. Por quê? Porque tenta levar para a realidade dos fatos. Não façam isso, tá? Não façam, eu vou provar aqui para vocês, vou mostrar para vocês como você nunca cair nesses detalhezinhos. Porque muita gente acha que a parte de lógica é eu vou raciocinar logicamente lá e ok, deu o cachorro late, é realmente verdadeiro, às vezes nem sempre, dependendo da estrutura, tá? Do posicionamento das proposições. Silogismo hipotético condicional. Vamos ver? Olha só. O silogismo hipotético condicional comporta 2 modos válidos. 2 válidos. Legal, né? Pô, professor, só são 2? Sim. Um chamado de modus poneis, ou ponendo poneis. Meninos, modus poneis, traduzindo, é modo de afirmar, ou afirmando o afirmado. Modo de afirmar é aquela situação que você afirma um, você tem que afirmar o outro, perfeito? Ok. Ó, modo de afirmar ou afirmando o afirmado.
O outro modo é chamado de modus tollens, ou tollendo tollens, que é modo de negar, ou negando o negado. Ou seja, você já tem uma situação, quando a gente começou o nosso curso, que a gente está falando sobre a condicional, perfeito? Que é um conjunto que está incluso em outro conjunto. Então é isso aí que a gente tem que se basear. Peraí, professor, então por isso que não importa o que está escrito, não importa o que está escrito. O importante é, se a estrutura estiver daquela forma, você tem que seguir daquela forma, perfeito? Ok. Então vamos lá, olha só. Modus ponens ou ponendo ponens, que significa modo de afirmar ou afirmando o afirmado. Forma categórica. Ó, se A, então B. A. Logo, B. Então, olha que interessante. Esse se A, então B, aqui, ó. Ó por que é modus ponens afirmando o afirmado. Se A, então B. Ele afirmou quem? O A. Se ele afirmar o A, ele tem que afirmar o B. É um modo válido. Então, é só prestar atenção na situação. Olha só. Premissa de número 1. Se João tem um ensino superior, então ele tem o nível médio. Premissa 2. Ele tem o superior. Afirmei aqui. Gente, todas as vezes que você afirmar o antecedente, você tem que afirmar o consequente. Então, se João tem o ensino superior, então ele tem o nível médio. João tem o superior. Logo, ele tem o nível médio. O argumento é válido, porque isso aqui é uma regra de inferência chamada modus ponens. Ué, professor, então quer dizer que se eu afirmar o antecedente, eu devo afirmar quem? O consequente. Isso é uma coisa bem lógica, tá? Então, olha só. Só para você ver. Pela teoria de conjunto, essa condicional é isso aqui, ó. Olha lá. Se você tem o nível superior, então você tem que nível? O médio. Aí eu afirmei que o cara tem o superior. Se eu afirmei que ele tem o superior, logo ele tem quem? O médio. O argumento é válido. Peraí, professor. Ali as premissas, como é que eu sei como são verdadeiras? Aqui eu estou usando regra. Essa regra, modus ponens, evita que você valore. Mas você pode valorar? Com certeza você pode valorar. Eu vou te dizer sempre assim, ó, dá para fazer por regra, dá para fazer valorando diretamente ali nas proposições, ou até dá para fazer por tabela verdade. Então é isso que a gente vai fazer. Vou mostrar os 3 modos possíveis, tá? Tá aqui, ó. Se você tem o superior, então você tem o médio. Pô, eu tenho o superior, logo eu tenho o médio. Argumento válido. Perfeito? Ok. O argumento é válido. Muito bom. Valorando. Faça chuva, faça sol, por hipótese, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Ok? Comece a valoração sempre pela proposição simples, ou possivelmente por um conectivo e que venha a existir. Somente com esses dois você pode começar, porque se não tiver nem a simples, nem o e, aí você vai ter que fazer por hipótese, que é um outro caso que a gente ainda vai chegar lá. Perfeito? Mas nesse silogismo, aqui, ó, comece sempre pela proposição simples. Pelo fato da premissa ser verdadeira, obriga que aqui também seja verdadeira. Viu a simples? Verdadeira. Se S é verdadeiro, S também será verdadeiro. Perfeito? Que conectivo temos aqui? Se, então. Vem cá. Já que a premissa é verdadeira, aqui a proposição composta ela não pode ser falsa, visto que a premissa tem que ser verdadeira por hipótese. Então, se você perceber, se o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso. Ou brincando, nunca pode dar Vera Fischer aqui, ó. Que se der Vera Fischer, você erra a questão. Então, não pode ser Vera Fischer. Se, então, aqui não pode ser falso, obriga que seja verdadeiro. Se M é verdadeiro, esse M também é verdadeiro. Olha aí, o argumento é válido. Tá vendo? Então, primeiramente, você pode brincar com sequência. Afirmou o antecedente, afirma o consequente. Por isso que é modus ponens. Afirma o conjunto de dentro, afirma o conjunto de fora. Acabou, tá tudo certo. Isso sendo feito pela regra, você bate o olho e você já sabe a resposta. Pode fazer valorando, pode fazer pela teoria de conjunto e pode usar a tabela verdade. Ué, professor, pode usar a tabela verdade? Com certeza pode usar a tabela verdade. Claro que
Eu não indico totalmente você ficar fazendo tabela verdade em prova, mas na pior das hipóteses você tem a tabela verdade. A tabela verdade funciona da seguinte forma, olha só. Então você tem aqui S, M, se S, então M. Perfeito? Ok. Vamos lá então. Na situação, vamos lá. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza. No se, então, só é falso se for Vera Fischer, que falso, e os demais são verdadeiros. Perfeito? Bom, qual a situação agora? Como você vai fazer questões que envolvam esse nível pela tabela verdade? Simples, gente. Para você provar se o argumento é válido ou não, vai pela teoria. Quer ver? Ó? Essa daqui era a premissa de número 1, essa aqui é a premissa de número 2, essa aqui é a nossa conclusão. O que você vai fazer? Você vai pegar cada linha da tabela verdade e circular aonde as duas premissas são verdadeiras. Olha só. Verdade, verdade. Vê se tem mais alguém. Não. Então é somente na linha 1 que você vai analisar. Nessa linha 1, onde as duas premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Olha aqui. Aí você já imagina, já sabe que esse argumento é válido. Argumento válido. Argumento válido. Ué, professor, então quer dizer que eu analiso em todas as linhas e marco aonde, qual é a linha onde as premissas são verdadeiras. Nas linhas onde as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Perfeito? Professor, pode aparecer em mais de uma? Pode. Então a situação é bem assim. Quer testar por tabela verdade? Vai lá, premissa 1, premissa 2, conclusão. Circula, circula. Aonde eu circulei na linha, tem que bater verdadeiro. Se batesse falso, é que o argumento não é válido. Então você tem a forma de resolver pela regra, só bater no olho e falar assim, não, questão de posicionamento, que eu falei para vocês. Vocês podem testar por teoria de conjunto, perfeito. E pode testar pela tabela verdade. Tudo bem? E silogismo é rápido, testar por tabela verdade, porque são pequenos, tá vendo? Não vai ser aquela coisa gigantesca, coisa que nos outros exercícios você não vai poder tanto ficar usando, porque fica muito grande a resolução. Beleza. Então tá, vamos lá. Então vamos fazendo esses exemplos e vamos provando a vocês, até você imaginar uma situação bem prática para que você consiga resolver isso rápido na prova, né? Beleza. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Se A, então B. A, então B. Beleza, né? Vamos lá. Um exemplo. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, Deus existe. Olha que detalhe. Ora, Deus existe. Ele afirmou o antecedente. Logo, ele tem que afirmar o consequente. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, Deus existe. Logo, a vida faz sentido. Questão de posicionamento. Gente, tudo aqui está lindo e maravilhoso. Questão de posicionamento, tudo certo. Deus existe, antecedente. Deus existe, antecedente. Conclusão, a vida faz sentido, consequente. Argumento válido. Perfeito? Perfeito. Professor, é válido porque está tudo escrito bonitinho? Não. Não é válido porque está escrito tudo bonitinho, não. É válido porque a estrutura mostra que ele tem que ter esse padrão. Aí o argumento é válido. Já já vou mostrar outras coisas a vocês. Se Deus existe, então a vida faz sentido. Premissa 2. Deus existe, ó. Ele repetiu o antecedente. Ele está simplesmente afirmando aqui. Afirmou o primeiro, obrigatoriamente ele tem que afirmar esse daqui, ó. Isso pela regra. Aí, ó. Tá vendo? Pela regra. Ok. Já é válido? Já é válido. Professor, valora pra gente. Olha lá. Ó, modus poneis, perfeito? O argumento é válido. Ó, verdade, verdade, perfeito? Começa a valorar sempre aonde? Na simples, ela vai ser sempre verdadeira. Se D é verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Conectivo sim, então jamais pode dar Vera Fischer, perfeito? A única coisa que você tem que prestar atenção, não pode dar Vera Fischer. Então aqui também vai ser verdadeiro. Se o S é verdadeiro, esse S também é verdadeiro. Então, logicamente o argumento é válido. Questão de posicionamento. Professor, beleza. Argumento válido. Sem problema? Sem problema. Então, presta bem atenção, tá? Já já eu vou dar mais exemplos para vocês aí perceberem. Ok. Modus tollens ou tollendo tollens. Espera aí, professor.
Aqui você tem outro modo válido. O modus ponens é modo de afirmar. Afirmo o primeiro, conclusão é o segundo. Ou seja, o antecedente, conclusão é o consequente. Perfeito? Então vamos lá. Forma categórica. Se A, então B. Não B, logo não há. Modus tollens significa modo de negar. Se você negar o consequente, você tem que negar o antecedente, matéria que você viu nos módulos anteriores, significa lá aquela parte de teorema da contra-recíproca ou contra-positiva. Então, é basicamente o que você tem que entender, é isso aqui, ó. Ó. Se A, então B. Peraí, se não B, então não A. Então, se não B, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Ele não é B. Se ele não é B, logo ele também não é quem? Não é A. Tá vendo? Argumento válido. Ué, professor, então só tem esses dois válidos? Só. Quer ver? Afirma, afirma. Nega, nega. Peraí, professor, então quer dizer que se eu negar o conjunto de fora, é óbvio que você nega o conjunto de dentro. Ou seja, só tem esses dois modos. Modo de afirmar, afirma o antecedente, afirma o consequente, e modo de negar, que é modus tollens, ou tolendo tollens, que é negando o consequente, você deve negar o antecedente. Ué, professor, então quer dizer só tem essas duas formas do silogismo categórico? Sim, só tem essas duas formas válidas. Qualquer coisa que fuja a esses dois padrões, o argumento não é válido. Perfeito? Ah, legal. Então vamos ver aqui, só para você ter uma ideia. Olha a tabelinha. Olha a tabelinha, hein? A. Deixa eu fazer aqui maior, né? Pra gente ficar esperto. Ó. A. B. Não A. Não B. Perfeito? Aí vai colocar aqui, ó. Se A, então B. Se não B, então A. Não é isso? Professor, precisa fazer essa tabela grande? Não, não precisa. Vai colocar só as premissas aqui para você entender o que acontece, tá? Vamos lá. Tudo bem? Então vamos lá. Premissa de número 1. Nós colocamos lá. Se A, então B. Premissa de número 2. Premissa de número 2. Não B. Logo, conclusão. Não há. Perfeito? Então, olha só que bacana isso daí, olha só. Presta bem atenção, hein? Aqui você vai colocar assim, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui no B, você vai, não B, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. No não há, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Só que aqui o que me interessa não são essas duas valorações aqui, já que é a composta, né? Lembra na nossa aula anterior? Aqui Vera Fischer fica falso, os demais ficam verdadeiros. Então, o que você faz? Você apaga das proposições simples aqui e deixa só da composta aí. Perfeito? Qual é a técnica que se usa? Circula as linhas em que as premissas são verdadeiras. Olha só. Aqui, ó. Premissa verdadeira, premissa verdadeira. Vê se tem mais algumas que as duas premissas são verdadeiras. Não. Se as duas premissas são verdadeiras, a conclusão aqui bateu o quê? Verdadeiro. Logo, o argumento é válido. Tá vendo? Testei por tabela verdade. Aqui na linha 4, tudo verdade. E quando for tudo verdade, o argumento é válido. Mas, professor, se tivesse outra linha com verdade e parasse em falso, aí o argumento não é válido. Esses são os modos que não são válidos, daqui a um pouco a gente vai ver. Bom, então, na verdade, é o seguinte, nós temos dois modos válidos, modus ponens e modus tollens. São dois modos rápidos de você perceber, porque é o seguinte, afirma o primeiro, afirma o segundo, ponens, válido. Nega o segundo, nega o primeiro, de acordo com o teorema da contra-recíproca. Então, modus tollens nada mais é do que uma aplicação do teorema da contra-recíproca. Fiquem bem espertos, porque isso daí cai muito em prova e a gente vai ver vários exemplos em relação a isso daí. Professor, vamos ver mais um exemplozinho, rapidinho, de
nessa situação? Pô, na hora, olha só. Visualmente, premissa número 1. Se não A, então B. Premissa número 2. Para o argumento ser válido, nesse modus tollens, você tem que negar essa daqui, ó. Se aqui é B, fica não B. Se aqui é não A, vai ficar A. Tá aí, ó. Visualmente você negou o consequente, você também tem que negar o antecedente. É o tal do nega-nega, que é modus tollens, ou tollendo tollens, tá? Visualmente é isso aí. Professor, valora. Verdade, verdade. Proposição simples, não B, verdade. Se não B é verdade, o B passa a ser falso. Que conectivo? Se então. Nunca pode dar Vera Fischer. Como se eu colocar verdadeiro aqui vai ficar falso aqui? Então aqui tem que ser falso. Não é falso, A passa a ser verdadeiro. O argumento é válido. Tá vendo? Então, existem só duas formas válidas, o modus ponens e o modus tollens. Daqui um pouco, quando eu voltar, eu vou falar dos modos que não são válidos em relação ao silogismo hipotético. Perfeito? E vamos dar exemplos, vários exemplos, para que o seu cérebro consiga observar. Se você vai fazer questão, prova do CESP, ou FCC, ou CETRO, IBFC, todas essas matérias são iguais, ou seja, que é uma teoria. A sua determinada banca, você vai ver exercícios da sua banca. Perfeito? Então, daqui um pouquinho a gente retorna e vamos ver os modos que não são válidos visualmente. E vamos mostrar todos, também pela teoria de conjunto e também pela tabela verdade. Você escolha o melhor para você, porque sempre isso cai em prova. Aguardem.